Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm seguido o meu perfil em todas as plataformas. Irmãos amados, muito obrigado mesmo de coração. Saibam que eu amo muito vocês. Tenho apresentado cada um de vocês em minhas devoções, em meus rogos a Deus e em minhas orações. Vocês sempre são lembrados diante do Senhor. Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem poderosa da maravilhosa Palavra de Deus. Porque eu acredito que sempre podemos aprender algo profundo com o nosso Mestre, Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Bispo das nossas almas, meu Senhor. Hoje eu quero falar sobre um texto bíblico baseado no Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Nesse texto vemos um episódio muito parecido com aquilo que muitas vezes vivemos em nossas vidas. Jesus tinha acabado de fazer um dos milagres mais lindos das Escrituras, a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão inteira foi alimentada e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Depois desse grande milagre, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida. Enquanto isso, ele despediu a multidão. Depois disso, Jesus subiu ao monte para orar. E aqui começa algo muito parecido com a nossa vida. Porque nós também somos discípulos de Jesus. Nós também somos alunos do Mestre. E muitas vezes acontece algo curioso. Jesus nos dá a direção. Jesus nos mostra o caminho que devemos seguir. Mas parece que Ele não está dentro do barco. Assim como aconteceu com os discípulos. Mas existe algo importante nesta história. Mesmo estando no monte, Jesus estava olhando para eles. Ele via o barco. Ele via o esforço dos discípulos contra o vento. Ele estava presente, mesmo que eles não pudessem vê-lo. E muitas vezes também acontece assim conosco. Oramos, buscamos a Deus, mas parece que Ele está em silêncio. A Bíblia diz que naquela noite o vento ficou forte, o mar ficou agitado, e os discípulos estavam lutando contra a tempestade. Mas existe um detalhe importante. Isso aconteceu entre 3 e 6 horas da madrugada, ou seja, no momento mais escuro da noite. E muitas vezes é exatamente assim que acontece em nossas vidas. Os problemas parecem durar muito tempo. As lutas parecem não acabar. Mas Jesus não abandonou os seus discípulos naquela noite.
No meio da madrugada, quando tudo parecia perdido, eles viram alguém andando sobre as águas. No começo ficaram com medo, pensaram que era um fantasma, mas então ouviram uma voz dizendo: "Não tenham medo, sou eu." Era Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. Irmãos, isso nos ensina algo muito profundo. Ser discípulo de Jesus não significa que nunca enfrentaremos tempestades, mas significa que nunca estaremos sozinhos, porque se foi Jesus quem disse que você vai chegar ao outro lado, então você vai chegar. Os ventos podem soprar, os problemas podem tentar roubar sua fé, mas a promessa de Jesus é maior que qualquer tempestade. Por isso eu deixo uma palavra para você hoje. Confie no que Jesus disse. Mesmo quando tudo parecer difícil, mesmo quando parecer que Ele está em silêncio, porque se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Jesus já está perto do seu barco. E quando Ele entra no barco da nossa vida, a tempestade perde a força. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz. Amém.